Boa tarde, 1h24. Eu quero agradecer a sua audiência, eu quero agradecer a sua atenção. Você que estava acompanhando o Astério Moreira junto com a equipe do Gazeta Alerta, você está agora conosco aqui no Gazeta Entrevista. Eu já peço por Lala apertar o biloto aí e apresentar as formas como você pode acompanhar o programa. E aqui no cantinho você tem o WhatsApp. Você pode mandar a sua pergunta, você pode tentar intervir com uma opinião, fazer uma crítica. Só vamos lembrar aquele nosso bom pacto, né? A sua crítica, por mais forte que ela seja, não lhe autoriza ofender ninguém. Se você respeitar esse princípio, pode meter bronca aí, não tem problema, tá bom? Eu vou apresentar só rapidamente o que nós vamos discutir nos 2 primeiros blocos do programa, que é o seguinte, ó. Deixa eu só colocar aqui, vou passar aqui uma informação para você. Eu estou aqui com a informação mais atualizada que eu consegui ter acesso. O estado do Acre hoje tem 8.029 reclusos, reeducandos, pessoas presas no nosso sistema prisional, não é? 8.029. Cerca de 5.500 estão presos no regime fechado, o restante no regime semiaberto, algo do tipo. Mas olha, mais de 8.000 pessoas, correto? Isso é um volume tão grande que isso não tem sustentabilidade, não. A gente tem que entender as penas, a punição, de uma outra forma. Tem gente que pensa isso. Tem gente que constrói metodologias, e gente ligada à justiça, são estudiosos do assunto, não é? Isso já é aplicado em outros estados, tem o estado de Pernambuco, parece que saiu na frente nessa questão das penas alternativas, e o estado do Acre também parece que está ensaiando alguma coisa. E nós vamos conversar aqui com Andréia Brito. Ela é juíza auxiliar da presidência do nosso Tribunal de Justiça e titular da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas. É com Andréia Brito, juíza, que nós vamos conversar aqui, tá bom? Então, é um assunto que muito nos interessa. Você que tem familiar, por exemplo, preso no sistema prisional, aperreado, coração sempre apertado, é bom ouvir. É bom ouvir porque tem gente pensando coisa nova aí. Porque, meu irmão, mais de 8.000 pessoas presas de alguma forma no nosso sistema prisional, isso não tem sustentabilidade, não tem como sustentar isso. Correto? Então a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Antes de dar esse recado que eu tenho aqui para falar, eu tenho um tempinho aqui, deixa eu só colocar aqui, apresentar para vocês uma situação que tem interesse público. E aqui o Gazeta Entrevista, de uma maneira muito modesta, né? Um modesto programa, numa modesta cidade, de um modesto estado. Mas esse vacilo, eu vou colocar a palavra desta forma. O vacilo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em torno do Ministério do Meio Ambiente é algo que não é razoável, para dizer o mínimo. Não é razoável. Se é uma área da gestão pública que não pode ter vacilo, é o Ministério do Meio Ambiente. Olha, e construir um cenário político em que você tem a possibilidade de ter, porque teve um encontro entre Simone Tebet e o presidente eleito Lula, mas não se definiu ainda, pelo menos é o que dizem os portais de informação. E você ter a possibilidade de ter Simone Tebet no Ministério do Meio Ambiente não é razoável. A política trabalha com algumas representatividades, com alguns simbolismos, que situações como essa não são possíveis. Isso é tão razoável. Colocar Simone Tebet no Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, abrir essa possibilidade, é tão razoável quanto nós termos Assuero Veronês, aqui para o nosso bocado, né? Assuero Veronês, secretário de Estado de Meio Ambiente. Você acha isso razoável? Com toda a competência, inteligência
expertise do Assuero? Você acha razoável ele assumir a Secretaria de Meio Ambiente? Não é razoável. Não é lógico. Não é simbolicamente, não é representativo. E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, com o ministério, ninguém questiona, são pessoas de mais alto gabarito. Agora vai cometer esse vacilo justamente com o Ministério do Meio Ambiente, quando o mundo todo parece não ter dúvidas a respeito dessa importância dessa área da gestão pública. Essa foi uma bola fora. Pelo menos bateu na trave ali, ela não sabe para que rumo vai. Mas dizer que foi gol, parceiro, por enquanto, nessa área aí não deu para ser gol. Bom, deixa eu mudar de assunto aqui, que eu tenho um recado para dar. Hoje eu quero apresentar o seu Antônio, um exemplo de que o tratamento com implantes dentários pode ser bem mais simples do que você imagina. E o melhor de tudo, sem dor. Aperta o piloto aí, Lala. Toda a vida tive os dentes ruins, não tratava dos dentes, né? Aí surgiu esse negócio de implante. Ficava com medo, né? Porque esse negócio de parafuso. Eu resolvi ir na Oral Sim. Explicou pra mim como é que é o tratamento, como é que era o implante. Não dói, não tem perigo. Aí eu peguei e falei, então vamos fazer. Se eu soubesse, tinha feito bem mais antes. Viu só? Quer viver uma transformação assim como a do seu Antônio? Agende agora mesmo uma avaliação. O telefone, os telefones são 0800 750 5571 e tem o 68 99234 1903. Oral Sim, a número 1 em implantes dentários no Brasil. Muito bom. Bom, o assunto agora, como eu anunciei ali na abertura do programa, o assunto agora é um misto de segurança pública com questões relacionadas à justiça social. A gente pega tudo, coloca num paneiro e vamos tentar colocar luz nesse debate. Mas eu diria, o que há de mais equilibrado e mais justo para um sistema que tem mais de 8 mil pessoas fazendo parte desse sistema hoje, nosso sistema prisional no estado do Acre? O que vocês têm pensado? O que você poderia adiantar para a gente? Perfeito. Essa questão, né, esse tema, ele não tem sido só preocupação local, mas ele tem sido uma preocupação global. No nosso Brasil hoje, nós temos aproximadamente 900 mil pessoas em cumprimento de privação de liberdade. Nós temos aproximadamente mais de 600 mil intramuros, né, dentro de presídios. E aproximadamente 200 mil fora dos presídios, 270 e poucas mil pessoas privadas de liberdade, mas em prisões domiciliares. Então, dentro desse contexto local, né, e global, tem sido feito um enfrentamento qualificado, onde está havendo uma união de esforços, né? O Conselho Nacional de Justiça, juntamente com a Organização Nacional de Direitos Humanos, né, a UniODC, o PNUD, através do programa Fazendo Justiça, estão implementando, com o apoio do DEPEN, Departamento, né, Nacional... Penitenciário Nacional, né? Penitenciário Nacional, 28 ações simultâneas. Desde as audiências de custódias, né, que todos já conhecem, já tomaram... Muitos criticam, sem saber muito bem o que é. Muitos criticam, né? Além de 27 outras ações. E essas ações, elas têm eixos, né? O eixo da proporcionalidade penal é exatamente esse, é a gente pensar e refletir sobre todo o ciclo penal e como isso impacta verdadeiramente a sociedade e as pessoas que precisam estar, né, sendo responsabilizadas pelo fato que elas cometeram. Nesse sentido, nós temos, né, a partir dessas 28 ações, foi lançado o desafio dos estados formalizarem, né, terem cada um a sua própria política estadual. Inicialmente, foi lançado convênios e esses convênios foram para os 27 estados da federação.
de modo que foi implantado no estado do Acre o programa Fazendo Justiça, né, com um consultor, uma consultora, e uma consultora estadual e uma consultora para as audiências de custódia. E fomentar diversas ações, mas ações sempre que tinham por cunho a interinstitucionalidade, né, o diálogo entre instituições. Então, especificamente voltado ao produto do desencarceramento, né, uma vez que o nosso estado do Acre, o senhor já destacou aí, 8.000 pessoas. Na verdade, nós temos 2.400 e poucas pessoas na tornozeleira eletrônica e 6.000 e alguma coisa dentro do sistema prisional. Intramuros, como você disse, né? Exato, intramuros. Desses intramuros, nós temos as pessoas que já têm uma sentença, né, que cumprem o regime fechado, mas nós temos uma boa parcela de pessoas presas provisoriamente, né? Então, para essas pessoas presas provisoriamente, nós temos a política de alternativas penais. E temos um número, essas que estão com prisão temporária, é isso? Isso. Nós temos algo em torno de 2.000 pessoas. 2.000? Isso. Ela corresponde a mais ou menos 30% do nosso percentual hoje dentro do sistema prisional. Então, nós precisamos, né, compreender e ter ferramentas que possa lançar aos atores do sistema de justiça e à sociedade a confiança de que essas pessoas podem responder ao processo em liberdade, inseridas nas suas atividades de trabalho, de família, né, para que haja um menor impacto social de resposta a cada um desses cumpridores. Nesse aspecto, eu levanto um debate, uma linha de debate, que é a seguinte: esse desencarceramento, sim, agora eu vou falar de uma forma bem popular. Pense numa coisa difícil de a comunidade entender e mais, aceitar e mais, defender isso. Então, porque quando se fala a respeito de punir quem cometeu um erro, quem sou eu para falar isso para a senhora? Muitas pessoas gostariam que vocês colocassem uma bomba ali naquele presídio e que todos morressem. Tem muita gente que pensa assim, você sabe que eu não estou exagerando. Não. Como é que o Tribunal de Justiça tem trabalhado para mudar essa cultura, para construir uma outra cultura, no seguinte aspecto, de que essas penas alternativas precisam sim ser entendidas do ponto de vista coletivo como uma punição? Primeiro, as penas alternativas, elas têm uma limitação, né? Então, são para crimes de menor potencialidade. Ela já não atinge determinados crimes que têm um poder de maior ofensabilidade, em especial esse que você nos trouxe, né? O aspecto de como a sociedade responde a determinado crime. Uma situação é um crime de homicídio, certo? Outra situação é um crime de furto, por exemplo. Então, o que é que nós temos? Hoje, o estado do Acre, ele possui foi o terceiro estado a produzir a Lei Estadual de Políticas de Alternativas Penais. O primeiro estado você destacou, que foi Pernambuco, né, teve a primeira legislação, e hoje essa política de alternativas penais, ela passa a ser uma política de Estado. Isso vai fortalecer cada vez mais a compreensão para os atores do sistema de justiça e também para a sociedade, que as pessoas que estão inseridas, né, dentro dessa resposta de serviço penal, elas estão sendo trabalhadas na melhor forma possível para responder ao tipo penal que ela praticou. Então, isso é importante. Então, não é para qualquer tipo de crime, para crime de menor potencial ofensivo, né? São penas aí que não passam de 4 anos. Então, o que é que nós temos hoje, né? Nós temos a Central Integrada de Alternativas Penais, que é a CIAP, né? A CIAP, ela foi inicialmente inserida aqui no nosso estado, em Rio Branco, através de um convênio do DEPEN. Ela atua desde 2018 e por ela já passaram 2.600 pessoas em cumprimento de alternativas penais. Hoje, a CIAP de Rio Branco, ela acompanha mais de 600 pessoas.
são pessoas que estão submetidas a medidas cautelares, né, as medidas cautelares ali do artigo 319 do Código de Processo Penal, à exceção da tornozeleira eletrônica. A quem está submetida a uma medida cautelar, por exemplo, de tornozeleira eletrônica, é acompanhado pela unidade de monitoração eletrônica, né? Então, nós temos agências, nós temos serviços diferentes a partir da medida cautelar que é imposta. Então, a SIAP está com esse campo de medidas cautelares, menos a tornozeleira eletrônica. A SIAP também faz o acompanhamento, por exemplo, do acordo de não persecução penal, das medidas protetivas, né, que são impostas às pessoas ali com a questão da violência doméstica. Então, um homem autor, por exemplo, de violência doméstica, ele pode estar sendo inserido imediatamente ali à apuração, né, aquele momento do fato, nos grupos reflexivos. São os grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica. Com a desembargadora Eva Evangelista sobre isso. Tema, foi bem interessante, porque dessa forma vocês lidam com o problema, inclusive do ponto de vista de quem agride, né? Sob a perspectiva da justiça restaurativa, que é um outro princípio que acompanha a política das alternativas penais, né? Então, a política das alternativas penais, ela tem uma gama de princípios. Ela tem o primeiro princípio, que é ali o norte de desencarceramento, né? Ela serve para esse objetivo, ela busca alcançar esse objetivo, fazer um desencarceramento, sim, mas um desencarceramento qualificado, né? As pessoas não vão simplesmente ser retiradas ou não colocadas no sistema carcerário. Elas vão ter um locus, elas vão ter um local específico e vão ter, né, terão ali uma equipe multidisciplinar que irá acompanhá-los durante todo o percurso do cumprimento da medida cautelar ou da alternativa. É que a comunidade precisa ter consciência exatamente disso, de que não é simplesmente, porque senão acaba sendo compreendido como se o camarada foi beneficiado, foi premiado, enfim, cometeu um crime e a justiça passou a mão na cabeça, enfim. Essa agência, né, que a gente chama de SIAP, ela é constituída por servidores multidisciplinares, né? Nós temos aí os servidores, atual, aqui hoje, conta com 12 servidores. Mas dentre esses servidores nós temos 2 psicólogas, nós temos 3 assistentes sociais. Então nós temos uma gama de servidores que vão estar pautados nas questões que movimentaram essa pessoa a cometer o ilícito. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro, né? A pessoa é dependente química, por exemplo, e está ali a fazer pequenos furtos para sustentar o seu vício, ok? Então a gente sabe que a mera resposta penal, né, a mera repressão, ela não tem o condão de eliminar não vai resolver o problema. Exatamente. A perspectiva da pessoa seguir reiterando, né? Seguir reincidindo, por exemplo, no crime. A gente compreende claramente isso, até porque nós temos dados, nós temos números que se traduzem nessa realidade, né? Nesse resultado. Então, o que é que nós temos? Nós precisamos compreender o que move aquela pessoa. É a dependência química? É a dependência química. Então, nós precisamos ter uma rede de políticas, e aí o senhor começou falando que nós estávamos tratando de segurança pública, mas, na verdade, nós não estamos aqui a tratar de segurança pública, porque interromper a criminalidade, reduzir violência, não se faz apenas com questões sobre segurança pública. Sem dúvida. Mas nós precisamos de várias políticas intersetoriais, políticas de saúde, políticas de moradia, políticas de educação, políticas de empregabilidade, para que a gente possa verdadeiramente fazer a aproximação da justiça criminal com a justiça social. Eu vou fazer um intervalo agora. Eu queria que a abordagem, nós vamos iniciar o segundo bloco, eu queria que você falasse o seguinte, falou a respeito de alguns dados. Eu me lembro que uma vez conversei aqui com 3 pessoas, um professor da área de Direito, da UFAC, o professor de Economia e uma professora da área de Sociologia de Ciências Sociais, sobre um estudo a respeito do nosso sistema prisional. E lendo o livro,
era um livro, tratava-se de uma publicação que esses três tinham acabado de publicar. 98, mais de 98% da possibilidade de uma pessoa de ser homem, de ser preto, com menos de 30 anos, possibilidade de reincidência era de mais de 98%. Então, eu queria saber de que forma essa lógica de penas alternativas, de desencarceramento, dialoga com esse grande número, com essa possibilidade da pessoa cometer o crime de novo. Como é que vocês dialogam essas duas situações? Nós vamos para o intervalo, já voltamos com o Gazeta Entrevista.